eu sou a Helena Creuri e hoje a gente vai falar sobre dedicação. Primeiro, antes de falar sobre dedicação, queria agradecer as pessoas que me desejaram boa sorte no vídeo anterior sobre arte do desapego, e no qual eu falei que eu tinha sido demitida. Eu já estou trabalhando. Muito obrigada a todos que mandaram energias positivas. Não demorou quase nada, estou bem feliz. E vamos lá, vamos falar de dedicação. Primeiro, o que é o período de dedicação? O período de dedicação é um período de 1 ano e 1 dia, ou seja, 13 lunações, 13 luas, né? 13 luas cheias, 13 lunações. Esse período é um período que você passa para descobrir se a Wicca é para você. E para descobrir se você quer se iniciar, quer ser um sacerdote, uma sacerdotisa dos deuses. Você precisa fazer a dedicação para ser wiccaniano, wiccaniana? Não. A dedicação, como eu disse, é um período onde você passa para ver se a Wicca é para você, para ver se você quer ser um sacerdote, uma sacerdotisa dos deuses. Você pode simplesmente praticar a Wicca, ou seja, o que é praticar a Wicca? Celebrar as estações, celebrar os ritos de passagem da roda do ano, os esbás, os sabás, você pode fazer isso, né? Só que você não tem o juramento de honrar os deuses, né? As pessoas que não são dedicadas, que não são sacerdotes, sacerdotisas, que não são iniciados, elas não precisam seguir a ética da Wicca, que é faça o que quiser sem a ninguém prejudicar, né? E elas também não estão sob o juramento de que tudo que você faz volta para você triplicado, que é a lei tríplice. Então, os não dedicados, mas que praticam a Wicca, eles não precisam necessariamente obedecer a esse código de ética de faça o que quiser sem ninguém prejudicar, e também não estão sujeitos à lei tríplice, né? Mas também não tem ali um aprofundamento de relacionamento entre você e os deuses, né? Então a pessoa celebra, a pessoa está antenada com a natureza, mas não necessariamente é um sacerdote, uma sacerdotisa daquela religião, né, da Wicca, portanto, não pode ensinar outras pessoas. Isso é legal deixar bem claro. Se você não é um sacerdote, uma sacerdotisa, você não pode ensinar outras pessoas. Tanto que eu só comecei esse canal depois que eu me iniciei, porque isso é sério, é muito sério. E eu sou iniciada só no 1º grau, não sou iniciada no 2º e no 3º, porque eu me coloquei algumas coisas que eu quero aprender antes de me iniciar no 2º grau, por exemplo. Então, mas eu posso ensinar as pessoas, né? E eu posso praticar alta magia se eu quiser pra mim, né? Dizem que a alta magia é só no 3º grau, enfim. Eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho responsabilidade das coisas que eu tô fazendo, né? Então, é muito importante isso, mas eu passei por um período de dedicação, né? E me auto-iniciei, ninguém me iniciou. Quem me iniciou foram os deuses, né? Nesse período de dedicação que eu passei altos perrengues, porque funciona assim: quando você decide, tá, ok, a Wicca é pra mim, eu quero ser um sacerdote, sacerdotisa, eu quero ter um relacionamento mais profundo com os deuses, eu quero realmente fazer parte disso, eu quero a deusa dentro de mim, eu quero Deus dentro de mim, eu quero fazer parte dessa energia, dessa egrégora antiga, né? Onde a centelha da deusa habita em mim. E eu quero celebrar o sagrado feminino e o sagrado masculino dentro de mim. Então, quando você decide que a Wicca é pra você e você fala, poxa, eu quero me dedicar. Daí, você tem que fazer um ritual convidando os deuses para te ajudarem nesse período de 1 ano e 1 dia, né, de 13 lunações. E para isso você tem que ter deuses de culto. Então, por isso que você tem que estudar
para saber quais deuses vão te guiar na dedicação, né? Porque eu tô falando isso porque normalmente o que é mais comum é as pessoas se autodedicarem, né? Eu conheço pouquíssimas pessoas que foram dedicadas em covens, né? Em grupos. Quando você é dedicado num coven é diferente. Você tem um tutor, uma pessoa para te guiar, vocês vão ter um vínculo mágico. Essa pessoa vai te auxiliar em tudo que você precisar. Essa pessoa, não que ela vai ser uma pessoa acima de você. Não, ela vai te auxiliar e ela também não vai ser um intermediário entre os deuses, também não é isso. Ela vai te ajudar, né? O máximo que ela vai poder fazer ali, o máximo é canalizar a voz dos deuses para você de uma forma que você entenda, né? Mas ela não está acima de você, tá? Um coven, o coven vai te ajudar e você tem uma pessoa te monitorando também, vai te passar exercícios, vai te passar coisas que você tem que fazer para trabalhar com o seu autoconhecimento, para trabalhar os seus dons, vai ver quais habilidades você tem mais afinidade, tudo isso. Quando você tá sozinho, você tem que meditar, encontrar suas facilidades, seus defeitos, você que tem que criar um plano de estudos para você que tem que fazer tudo, né? E para quem não sabe, eu sou dedicada na estregueria e na Wicca. Então eu passei por essas duas tradições mágicas e me iniciei nas duas e voltei para a Wicca. Porque na estregueria, no caso, você não existe solitário, né? Você não existe. Não existe estregueria solitário, você não consegue, não, é impossível, né? Precisa ter ali a união, precisa ter um coven, ela foi feita dessa forma, ela existe dessa forma, né? Então a estregueria, ela precisa da dualidade, mínimo uma dualidade homem e mulher, né? Se não existe, fica bem difícil. E eu tô falando de gênero, não é nem sexo, né? Tô falando de gênero mesmo. Enfim, ficaria bem difícil você tentar ser uma estrega solitária. Eu não conheço nenhuma, pelo menos eu não conheço nenhuma. É bem difícil, assim, não tem como. Eu não posso falar muito da estregueria, porque a estregueria você faz um juramento onde você tem que manter as coisas no oculto, né? Eu não posso falar muito, mas, né, não tem como ser solitário na estregueria. Então eu voltei pra Wicca porque o meu coven se desfez. E aí eu voltei pra Wicca. Mas enfim, a dedicação, então, eu vou contar um pouco da minha, que foi solitária, né? Na verdade, eu comecei no círculo externo da TCS e eu não me adaptei por uma série de motivos pessoais e ritmo e escolha de temas que eu queria estudar. E, assim, eu tenho um sério problema com limitações, assim. Quando me impõem limites, eu não gosto muito. Sou meio rebelde. E aí, não que eles imporam limites, não é isso. É que, aliás, eu admiro muito a TCS. Eu agradeço muito por todos os vídeos que estão naquele canal, porque eu aprendi muito. Mas eu senti que eu queria criar o meu próprio plano de estudos e fazer as coisas na minha própria ordem, no meu próprio ritmo, seguindo os livros que eu li, né, que foram os meus grandes aliados. E eu montei a minha própria rotina de estudos e eu não fiz coisas na qual eu me senti obrigada a fazer, né? Então, eu não gosto de fazer algo porque eu sou obrigada a fazer, entendeu? Então, isso daí eu resolvi sair do círculo externo, que foi super bom também. O tempo que eu fiquei lá foi pouco, mas foi bacana, né? Na época eu fui pra estregueria, depois voltei, enfim, um rolo. Mas aí eu montei o meu próprio roteiro de estudos, né? E eu comecei com o livro do... Puxa, eu não vou lembrar o autor agora. Mas eu sempre falo dele aqui. Mas enfim. Não vou lembrar. Bom, depois eu falo um pouco mais desse livro pra cá. Mas não importa. Eu fiz o meu roteiro de estudos, que deve ser mais ou menos parecido
com todos os outros roteiros de estudo de dedicação. Você tem que passar pelo básico de tudo, né? Então você tem que estudar os sabás, os esbás, o significado de cada lua, a roda do ano, por que existe a roda do ano, um pouco da história da Wicca, origem. Você estuda sobre mitologia, sobre os panteões, sobre os deuses, né? Primeiro você já tem que ter um conhecimento básico para você saber quais deuses vão te guiar no rito de iniciação, ou no rito de dedicação, desculpa, porque são eles que vão te guiar. Você pode também falar, olha, o Deus Sol, a deusa Lua, a deusa Mãe, o Deus Pai. Você pode também não citar nomes, não tem problema. Mas é interessante você talvez já ter um conhecimento para saber exatamente quais energias você quer trazer para a sua dedicação, para te ajudarem. Mas para mim foi diferente, os deuses que me chamaram, os deuses me escolheram. Eu tava lendo um livro sobre mitologia celta, e aí eu falei, puxa, olha essa deusa, né? E foi a primeira deusa que eu tive contato, assim, deusa. E aí, que é a Kérrida, que é a minha deusa de culto, uma das, né? E aí eu resolvi então que eu ia me dedicar a Kérrida e Inkernunos. E aí esse seria o meu casal, né? E eles me ajudaram todo o processo. E quando eu fiz o ritual de dedicação, que é obrigatório, sim, então eu vi um pessoal comentando aí nos comentários desse canal que, não precisa, é só sua intenção. Não, gente, não é bolinho a Wicca. Precisa sim, precisa fazer ritual. Que preguiça é essa de abrir o círculo mágico, chamar os quadrantes, chamar o deus e a deusa? Que preguiça é essa? Não entendo essas coisas, fico brava. Mas enfim, precisa fazer o ritual de dedicação porque você precisa chamar os quadrantes para ser suas testemunhas, precisa chamar os elementais para ser seus testemunhos, precisa chamar o deus e a deusa para ser seus testemunhos, e para você fazer o juramento de que você vai estudar com o máximo das suas habilidades de dedicação nesse 1 ano e 1 dia, para fazer o que precisa ser feito, para aprender o que você precisa aprender, para se iniciar. E esse período de 1 ano e 1 dia, de 13 lunações, é o período mínimo. Nada garante que ao término desse período você esteja preparado para se iniciar. Você pode não estar ao final desse período, ainda mais se você se autodedicou, porque você não tem como saber, não tem alguém te falando, olha, você não está pronto. Mas os deuses vão te falar, né? Porque quando você faz a sua promessa dentro do círculo mágico, a coisa é séria. E aí você tem que se dedicar, né? Mas eu me deixei levar e não tô levando a sério. Você vai sentir uma cobrança dos deuses pesar em você, né? E sente mesmo. E eu lembro que no meu período de dedicação eu tava super assim focada, e várias merdas acontecendo na minha vida, ao meu redor. Nossa, várias coisas horríveis, coisas péssimas, coisas que tiravam meu foco, minha atenção, tudo, né? Problemas na família e tudo, porque é um período de teste, né? Assim que você entra na energia da dedicação, não tô falando que vai acontecer um monte de desastre na sua vida, mas vai. É possível que aconteça, porque é um período de teste, os deuses vão te testar e vai acontecer um monte de coisa, mas assim, coisas terríveis, de caóticas, caos, porque o caos é o que traz a destruição e a destruição que traz o recomeço. Então é necessário passar por isso, é necessário que tenha um caos, né? A gente não fala tanto de caos primordial, a Deus é o caos primordial, exatamente. Então, para Deus entrar na nossa vida, para magia entrar na nossa vida, precisa haver realmente uma destruturação, né? Então foi o que aconteceu comigo, aconteceram várias coisas para provar dentro de mim várias coisas, e eu mudei muitos conceitos porque eu vim de uma outra crença. Na verdade, eu não vim de uma outra crença, porque no meu coração eu sempre fui bruxa, mas eu tenho pessoas da minha família que incutiram crenças em mim, né? E para mim o conceito dos deuses antigos foi muito assim, bem-vinda de volta, né? Foi algo que eu sempre acreditei,
mas não sabia se era real. E aí, quando eu descobri que era real, eu senti como se eu tivesse voltado para casa, né? Então, foi bem bacana meu período de dedicação nesse aspecto. E por mais que tivesse acontecendo várias coisas horríveis na minha vida, eu sabia que os deuses estavam ali comigo. E eu estudei bastante. Lembrei o nome do livro, é Raymond Buckland. Então, foi por esse livro que eu estruturei os meus estudos. Não foi só esse livro, eu também usei o Guia Completo da Bruxa Solitária, do Scott Cunningham, e o Raymond Buckland, Guia Completo da Bruxaria. Esses 2 livros estruturaram meus estudos de dedicação. E aí eu ia lendo, ia fazendo os exercícios, respondendo as perguntas, tudo isso que me ajudou. Então precisa fazer esse ritual de dedicação para convidar os deuses e para fazer esse juramento, essa promessa, né? E ao final desse tempo, ao término, você precisa agradecer, você precisa fechar aquele período, né? Fazer o ritual fechando aquele período de autodedicação, e aí você tá livre para se iniciar ou não, você vê se você tá pronto. Às vezes a pessoa termina também a dedicação que você tem que seguir, tá? Mesmo que você deixe pra lá, os deuses vão cobrar de você. Então, assim, tem que seguir pelo menos 1 ano e 1 dia. Se você vê que a Wicca não é pra você, se você desistir no meio do caminho, não quer mais ser sacerdotisa, sacerdote, tudo bem. Mas aí você abre, então, o círculo mágico. Tá, você quer parar no meio? Abre o círculo mágico, chama todo mundo que você chamou no começo, os quadrantes, os elementais, o deus e a deusa, e fala, não quero mais, agradeço pela energia que vocês disporam, agradeço pela orientação, mas não quero mais, né? Ou então, ao final, terminou, mas acho que não é isso que eu quero, então também. Porque você tem que dar uma satisfação para essas energias que te ajudaram nesse período, né? Então, é muito importante isso. Enfim, eu acredito que vocês que querem entrar para a Wicca, o mínimo de respeito e honra pelos deuses antigos vocês têm, né? Deveriam ter, então isso é importante, tá? Que mais? Bom, eu acredito que é isso. E eu posso falar um pouco mais sobre dedicação detalhado, se vocês quiserem. Mandem suas perguntas e sugestões, e aí eu posso fazer uma dedicação parte 2, com mais detalhes, né? Aprofundando esse mais uma introdução mesmo. O vídeo já ficou bem longo por ser introdução, mas vamos lá. Aí vocês podem escrever as suas dúvidas, e à medida que eu for sentindo a necessidade, eu faço um parte 2, tá bom? E agradeço vocês, agradeço a todos os inscritos, na verdade, por todas as mensagens legais que vocês deixam, de parabéns, continuem, enfim, toda energia positiva, que é muito legal e é o que me faz continuar, porque eu não tô fazendo isso por mim, eu tô fazendo isso porque eu acho que as pessoas acham legal, as pessoas às vezes querem uma orientação, querem, né, um pouco mais, talvez uma orientação diferente do que tem disponível no YouTube, sei lá, né? Então, e também para dizer que eu não esqueci, eu estou fazendo a série de vídeos sobre as leis da magia, só que eu vou postar todas as leis de uma vez para que tenha uma certa continuidade. Então, eu estou elaborando, é um conteúdo bem extenso. Mas eu agradeço a todos os inscritos pela força, pelo amor, pelo carinho, pela participação. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e até o próximo. Blessed be!